existe a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários, seja de acordo com a venda de novos ativos ou então um dividendo extraordinário baseado no endividamento baixo mesmo. Mas aí eu queria ouvir de vocês, o que que a gente pode esperar? A gente falou muito sobre o que aconteceu principalmente ali no último trimestre, né, mas agora falando da tese em geral da empresa, é o projeto de privatização. Bem, o governador Romeu Zema, ele enviou, o projeto de privatização tanto da Copasa quanto da CEMIG, e para a gente que está de fora, a impressão que dá assim, a gente não só que está de fora da empresa, mas, nós não estamos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né. E é importante citar isso, porque existe um fluxo de notícias e um acompanhamento muito interessante em relação ao Congresso Nacional, e faz todo sentido, mas às vezes a gente não tem esse acompanhamento, da Assembleia de Minas Gerais, né, é algo mais granular. Aí eu queria saber exatamente qual é a interpretação que vocês estão tendo em relação inclusive é o mandato da empresa, né, caminhar rumo à privatização, mas no final do dia isso tem que ser resolvido via democracia. E a gente não tem observado assim, aí entra a minha opinião pessoal agora. Eu particularmente não tenho observado uma evolução tão interessante na direção da privatização. Dito isso, como é que vocês veem, o que está acontecendo ali, claro, até o limite do que você pode falar, e depois disso não, depois eu faço a pergunta, mas esse é o tema, né, a privatização, como é que está acompanhando como é que está Claro. acontecendo o projeto? Então, Vitor, nós como companhia, né, nós somos um objeto desse tema. A gente também não tem nenhuma atuação direta, né? O que a gente pode falar é assim, se o governador, que é o nosso, né, o Estado de Minas Gerais, ele é o nosso acionista controlador, né? Então, quando nós somos uma empresa estatal, né, nós temos ali 9 cadeiras no conselho, sendo que 5 são ocupadas por indicações do acionista controlador. Então, assim, ele tem o processo de privatização, em função da Constituição Mineira, ele tem algumas etapas que precisam ser vencidas, né. Então, na Constituição, fala que para privatizar ativos de geração, transmissão, distribuição de gás natural, você tem um referendo popular e tem que passar pela Assembleia com a maioria, não é uma maioria simples, com 3/5 dos deputados, né. Então ele tem um rito a ser seguido a qual a companhia não consegue. Essa é uma gestão desse rito, não é da companhia, e sim do estado de Minas Gerais, né. Então, assim, como que a gente acompanha esse assunto, né, através das notícias também, porque a gente não tem nenhuma, interferência do acionista controlador em nenhum direcionamento, até porque nós somos o objeto relacionado a esse tema, mas se ele conseguir avançar, né, e conseguir as devidas aprovações e os ritos de governança, nós estamos preparados para fazer os devidos movimentos, né, para fazer isso acontecer do lado do ponto de vista corporativo, né. Então, essas são as informações que a gente pode passar para quem está nos acompanhando de casa. Mas um flavorzinho político ali de como a quantas anda, etcétera, se já está começando a tramitar, se já tem um deputado para fazer a relatoria, tem alguma coisa nesse Então, acaba que nós, né, da CEMIG, acompanha pelos jornais, assim como a maioria, porque como a gente não tem uma influência direta, a gente acaba não tendo acesso a essas informações, e é uma empresa com uma gestão, apesar de ser uma empresa de controle estatal, é uma empresa com mindset, com gestão com foco privado, né? Então a gente está ali com compromisso de seguir o nosso planejamento estratégico, que é crescer e investir nos negócios regulados, e a gente acompanha esse assunto pelas notícias, né? Então, assim, eu não hoje a gente não tem nenhuma informação nova sobre, além do que você já compartilhou, que, né, ele entrou com um projeto de lei para poder compartilhar de uma atualização, né. A gente hoje não temos nenhuma novidade, assim, que eu possa trazer dos jornais para compartilhar, né. Temos que acompanhar para ver se ele vai conseguir, seguir com esses ritos, né, que temos ali definido na Constituição Mineira, né. Queria saber mais, o foco da companhia. Claro que a gente sabe que a companhia está mais focada ali na distribuição, mas, no longo prazo de investimentos, até para também para quem está começando a entender do case, entender um pouco mais, assim, eh, como é que a companhia se vê atuando nisso e também eventualmente, é claro, a gente comentou da questão da privatização, se isso muda o foco ou não da companhia para frente. Combinado, Ricardo. Então, nós soltamos um fato relevante, né, com o nosso planejamento estratégico para os anos de 25 até 2029. E como você ponderou, né, e pontuou e bem,
o maior foco do nosso investimento é em distribuição e tem uma razão de ser, né. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás na história da companhia, né, a CEMIG passou por um momento que ela buscou crescer com participações em ativos que não performaram, que acabaram, retirando, né, destruindo parte do valor da companhia, e aí a nova, né, essa nova gestão que está à frente da companhia desde 2018 fez um olhar, né, e olhou o que faria sentido, né, em termos de investimento. E o olhar é para os negócios regulados, que foram meio que deixados, né, de lado ali nesse passado, quando se buscou um outro crescimento, e esse olhar para esses negócios e tem uma razão de ser, né, é o core da companhia. Nós renovamos as nossas a concessão de distribuição em 2015 por mais 30 anos. Lá atrás nós investimos uma vez a depreciação regulatória, se a gente comparar com outros players de distribuição, a média de investimento deles é de 3 vezes. Quando você investe ali uma vez depreciação, você praticamente está mantendo a sua base, você não está fomentando o crescimento. O estado de Minas Gerais é um estado que está em constante desenvolvimento, vocês acompanharam aí geração solar, geração distribuída, né, um dos estados mais importantes que cresceu nessa fonte de geração e que precisava de investimento não só para atender essas conexões, como para melhorar o agro, né, conectar novos clientes, atender novas indústrias que têm vindo para o estado. Então, quando a gente olha o nosso planejamento, o foco maior é em distribuição por esse motivo. A gente até fala que a gente está fazendo um catch-up, né. Então, ano passado nós investimos 4 vezes em depreciação regulatória. Esse ano, né, a gente também divulgou ali no nosso call de resultados, a gente vai investir próximo a 5 vezes para fazer esse catch-up. E o bom de investir em distribuição é que é um negócio regulado, então você não tem competição. E além disso, nós temos acompanhado cada vez mais a ANEEL, né, ela tem cobrado pelos indicadores de qualidade, ela tem buscado uma melhora do serviço prestado. Então esse programa de investimento, ele não só permite crescimento da base, novas conexões, como o melhor serviço prestado para o nosso consumidor mineiro, né. Então esse é o nosso principal investimento. Por outro lado, a gente também olha para todos os segmentos, então na transmissão, vamos fazer mais reforços e melhorias, né, então nós temos previstos aí um capex também importante. Em geração, a gente está acompanhando oportunidades também, então pode ter novos investimentos aí em geração, né, inclusive teve um adiamento, né, do leilão de reserva de capacidade, mas nós temos também interesse em participar com a usina de Três Marias, e estamos também investindo em geração distribuída para atender, né, as demandas da CEMIG, sim. Consolidamos a Gasmig, então a Gasmig também voltou a fazer um investimento mais relevante com a construção de gasodutos, também importante para poder, uma vez que ela tem a concessão do estado de Minas Gerais como um todo para distribuição de gás, que é outro negócio também regulado, com o OC, né, definido, e também, investindo em melhorias, né, em eficiências tecnológicas, também isso é um ponto importante, né, para que a gente possa estar sempre buscando mais eficiência, uma melhor análise de dados e também trazer um melhor retorno para a companhia, né. Aí só para explicar quem está em casa, quando se fala de investir em negócios regulados, só para por exemplo, no caso da distribuidora, existe uma base de ativos, que a gente sempre fala nos nossos relatórios, que se chama base de remuneração regulatória. Essa base incide os novos investimentos e à medida que essa base cresce, aumenta o volume a ser remunerado, né. Se você tem uma base de 10, existe uma taxa que é aplicada e gera uma remuneração, e se a base for 20, né, e a parte boa é que o negócio já está ali, não é uma coisa que você precisa desenvolver igual uma linha de transmissão ou uma hidrelétrica nova. Então, assim, tem só já as pessoas: "Ah, não, eu só gosto de transmissão", mas eu estou explicando para quem está em casa que é um negócio muito interessante também, e o crescimento está sendo via dentro de casa, né, e não necessariamente via novos leilões. Isso mesmo, Vitor, e completando, né, a CEMIG tem mais de 9 milhões de consumidores dentro da CEMIG Distribuição, né, tem crescido, buscado novas conexões, e é isso que você falou, né, eh, você ali na sua concessão, você precisa investir não só para ter uma melhor para permitir novas conexões, melhorar o serviço, mas a remuneração vem em cima dessa base, que se você cresce a base, você passa a ter uma remuneração, maior, né, em função desse investimento. Lembrando que essa base, ela só passa a ser remunerada no processo de revisão tarifária, que acontece a cada 5 anos. Então nós tivemos ali uma revisão em 2023,
todos os investimentos reconhecidos, e a próxima será em 2028. No segmento de distribuição funciona dessa forma: revisão tarifária, né, para aumento de base, reconhecimentos e investimentos a cada 5 anos, e o reajuste anual, que o nosso é em maio desse ano, aí você repassa a inflação praticamente para os componentes financeiros. A gente falou sobre investimentos, agora a gente vai falar sobre desinvestimentos, né. Eu costumo dizer que a CEMIG, a Eletrobras, a Copel, elas são, para além dos aqueles ativos que a gente consegue ver, mas ela também é uma espécie de grande guarda-chuva, né, com uma série de ativos ali dentro, e que para quem está do lado de fora, quem está aqui no mercado, às vezes é difícil avaliar um ativo que você tem só uma fatia ou qualquer coisa assim, ou qualquer coisa assim. Então, nos últimos anos vocês têm desinvestido em alguns ativos, uns que não são tão interessantes, Light, né, foi um desinvestimento muito bom para a empresa, haja visto o que aconteceu depois. Mas eu queria entender o que que a gente pode esperar da empresa no que diz respeito a desinvestimentos como próximos passos. Aí aqui eu cito a possibilidade de desinvestimento da Taesa, que vocês têm ali uma fatia relevante ainda, e que é uma espécie de Monet, né, assim, é uma obra de é um ativo muito bom e muito líquido, e que existiria uma contrapartida muito clara na eventual venda, e, a Gasmig. E caso, esses cases não estejam dentro da ideia de um desinvestimento, assim, qual é o plano que vocês têm para esses ativos? Eu acho que é bom compartilhar com todos, né, um pouquinho da história, né, lembrando um pouquinho o porquê desses desinvestimentos, né. Então, lá atrás, como eu comentei no início, a CEMIG buscou crescer fora de Minas Gerais, adquirindo participações, as quais várias delas não performaram como esperado, né, e aí ela voltou para um olhar para os negócios que é a core da companhia. Então, como você colocou, nós vendemos alguns ativos, né, que estavam, isso que a gente fala que são ativos estressantes, né, que tomavam muito tempo da administração, mas não necessariamente trouxe um ganho significativo de capital, pelo contrário, né. E recentemente, ano passado, nós vendemos a Aliança, essa sim teve um ganho de capital, e o planejamento estratégico da CEMIG definiu que nós sairíamos desses ativos, não só estressantes, como onde que a gente tem uma participação minoritária, onde nós não somos o controlador daquele ativo, né. E é onde se encaixa aí a Taesa, né, que quando a gente olha o que que ainda tem na companhia para poder ser desinvestido. Então a gente tem a Taesa e Belo Monte, né, que é a Gasmig, como você colocou, a gente é o acionista controlador da Gasmig, a nossa visão hoje da forma que o grupo tá, a Gasmig é importante, porque ela também participa, né, da questão de levar uma energia para o interior, ela complementa a energia elétrica, o gás natural, né. Então hoje a gente tem aí, que a gente já anunciou que possíveis alienações é Taesa e Belo Monte, e são ativos que, por cada um distinto, mas que tem uma dificuldade maior de a gente seguir em frente, né, no curto prazo, né. E aí vou falar rapidinho, Taesa, nós estamos ali no acordo de acionista, né, e nós temos então, Com o grupo ISA, né? isso, com o grupo ISA, a gente tem, a maior parte é ações ON, né, e a Taesa negocia na bolsa Unit, então para poder a gente vender a nossa participação a mercado, a gente teria que sair do acordo, negociar um novo acordo de acionista, às vezes, né, perder uma oportunidade ali do prêmio de controle, então assim, tem um seu desafio, além que o acordo de acionista, a ISA tem tag along, né, e direito de sair e de exercer os seus direitos, então traz um pouquinho mais de dificuldade para o processo de M&A, né. E Belo Monte é uma participação minoritária, né, a gente tem uma participação direta e indireta ali muito próxima a 11%, é um ativo muito grande, né, que também é difícil, por outros motivos, pelo tamanho do ativo, ele hoje ainda não gera dividendos, diferente da Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos. Então, assim, por essas dificuldades diferentes uma do outro, são ativos que a gente sim tem interesse em desinvestir, a gente já anunciou isso para o mercado, mas que o timing, a princípio vai ser um pouco mais longo quando a gente compara com os outros ativos que a gente já desinvestiu. Outra pergunta, renovação das concessões de energia elétrica. A CEMIG, ela tem 2 ativos muito relevantes, né, que são as hidrelétricas de Nova Ponte e Emborcação. Fazendo o somatório da capacidade instalada delas é de, se eu não me engano, mais de 1.700 megawatts, ou seja, é quase a metade da capacidade que vocês têm, é muita coisa, e essas concessões acabam em 2027. Só para explicar para quem está em casa, quando essa concessão acaba, o governo federal, isso assim, né, todas as demais variáveis constantes, Isso. do jeito que a coisa é feita hoje, como foi feita ali em 2015, mais ou menos, o governo federal, ele pega esses ativos,
ele leiloa esses ativos e vida que segue, né. Então, me explica quais são os planos que a CEMIG tem hoje para renovar esses ativos. Qual é o cenário base, qual é o cenário não base, porque, né, nunca é confortável, por mais que vocês façam um esforço de crescimento, etcétera, nunca é confortável você perder um ativo que você já opera ativo de qualidade que você já opera há tanto tempo. O que que a empresa tem feito? Isso é um tema importante, né, quando a gente olha os negócios da companhia, né, nós renovamos a nossa distribuição por 30 anos, renovamos a transmissão, renovamos a concessão, né, a Gasmig de gás natural e temos aí realmente 2 usinas importantes, como você colocou, que vão vencer sua concessão em 2027. Quais são as opções que existem hoje dentro da regulação, né? Como uma empresa estatal, eu posso solicitar renovação por cotas, que nós já nos manifestamos no interesse de renovar por cotas para o governo federal, e podemos a outra opção é privatizar o ativo, né, não a empresa, mas esse ativos separam eles numa SPE e a gente privatiza o controle, né, então a gente poderia ter uma estrutura de ON-PN, a gente ficando com 75% do ativo, mas que a gente também, precisa da anuência do poder concedente. Na renovação, seja por cotas ou privatizando, é a critério do poder concedente, assim como ele também pode, ter um entendimento diferente em relação a não renovar, né, e seguir da forma como você comentou, de um processo, de uma nova licitação desses ativos, né. O importante é que a gente já manifestou, né, interesse pelas 2 formas, é uma construção, né, então a gente esse ano de 2025 vai ser um ano importante, porque nós vamos ter maiores interações com o governo, né, para poder ver qual que vai ser a melhor solução para esses ativos. A gente viu recentemente uma empresa que passou pelo processo de privatização, e aí ela pagou a outorga e renovou os ativos que ela tinham vencendo, né. Essa é uma outra modalidade que como a gente não é uma corporation, não é uma empresa privada, eu não consigo, né, mas existe, foi feito recentemente para outra empresa, mas a gente pode privatizar esses ativos ou renovar por cotas, né. Quando você renova por cotas, tem a sua vantagem que você não tem uma bonificação de outorga, mas você está ali, né, você não pode vender essa energia no ambiente livre, que a gente hoje nós temos uma quantidade importante de clientes, então para a gente é importante essas usinas, e se a gente privatizar, a gente teria que pagar uma bonificação de outorga, mas a gente poderia vender essa energia no ambiente livre e não regulado, né. Então esse é um tema sim importante, relevante, a companhia está acompanhando e está fazendo, né, as suas devidas interações, porque elas vencem em 2027, a gente ainda tem um tempo, mas as coisas passam rápido, né, então você precisa começar a construção com uma certa antecedência. E só para explicar quem está em casa, quando a usina vai por cota, como você bem mencionou, ela fica a um preço quase que de custo, se não tem muito ganho ali, né, ganho econômico a ser feito. A outra possibilidade é fazer uma sociedade de propósito específico com uma empresa privada, então você venderia essa parte, mas manteria o ativo via uma participação minoritária, com energia sendo feita ao mercado livre. E por último, a privatização da empresa, que foi o que aconteceu com a Copel e a Eletrobras, né. A Eletrobras, para explicando quem está em casa, a Eletrobras tinha muita concessão vencendo no curto prazo também, e ela conseguiu renovar essa concessão por mais 3 anos, viu os recursos da privatização. A usina de Tucuruí, cara, sei lá, top 5 maiores do mundo, Sim, é enorme, né, mais de 8.000 megawatts de capacidade mais de instalada. 8.000 megawatts, um único ativo do tamanho da Engie, quase, praticamente. Sim, enorme. Então ela conseguiu renovar, então é esse só para explicar quem está em casa, esse é o processo. Então já falei da renovação das concessões e deixando já quase para o final, a cereja do bolo, algo que é muito importante para quem está em casa, que são os dividendos. Então antes de falar dos dividendos, o que que acontece? A CEMIG, ela tem um endividamento razoavelmente baixo, em grande parte, eu imagino, né, já se preparando aí para uma eventual perda das concessões. Mas eu entendo aí uma das perguntas que surge é se existe a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários baseados num endividamento muito baixo, eh, ou vocês vão manter a política de 50%, e também, enfim, é mais ou menos assim, e também a possibilidade de dividendos extraordinários, seja de acordo com a venda de novos ativos ou então um dividendo extraordinário baseado no endividamento baixo mesmo. Enfim, eu acabei conjugando 2 coisas aí, né, endividamento e dividendo, mas aí eu queria ouvir de vocês, o que que a gente pode esperar?
Então, Vitor, essa é uma pergunta boa para compartilhar com todos, né. A nossa alavancagem está baixa, mas ela aumentou, né, ano passado ela estava baixa de uma vez, ela cresceu, agora, né, nessa última, divulgação de resultados que a gente fez, e a gente sempre fala com o mercado que ela naturalmente vai crescer, né, dentro dos limites confortáveis, definidos, mas ela naturalmente cresce por quê? Porque nós estamos com um programa de investimento robusto, né. Só para esse ano a gente já divulgou ali 6 bilhões, né, então assim, nós vamos ter que acessar o mercado de capitais com maior frequência para poder trazer recurso, para seguir com esse programa de investimento que é importante. É claro que como a gente comentou lá em 2028, depois essa alavancagem vai se reduzir, porque aí eu passo a ser remunerado pelo meu investimento, eles são incorporados à base. Mas até lá ela naturalmente vai crescendo, né, então por outro lado, né, a gente está lá no nosso estatuto, a gente paga 50% do lucro contábil, sem nenhum ajuste de caixa, não caixa, para os acionistas, 50% via dividendos. Então a gente compartilha com o acionista todas as eficiências e efeitos não recorrentes que a companhia tem, e muito deles não são caixa, né. Então ano passado a reversão de INSS sobre PLR foi um evento de uma reversão de uma provisão, que melhorou o lucro contábil e não teve entrada nenhuma de caixa, e nós vamos compartilhar com o acionista, né, esse ganho, né. Então assim, na visão da companhia, o momento que nós estamos hoje, a gente permite, né, a alavancagem hoje permite um crescimento, um acesso ao mercado de capitais para que a gente consiga executar, né, esse planejamento estratégico com esses investimentos que nós comentamos, e ao mesmo tempo uma remuneração adequada ao meu acionista, né. Então a gente, esse é o momento que a gente considera que a gente já tem um dividendo muito bom, muito atrativo, a gente remunera, permitindo então crescimento versus retorno aos acionistas. Ótimo. Vocês até anteciparam isso no último Investor Day de vocês, a gente escreveu sobre, mas estando aqui pessoalmente, acho que eu me sinto na obrigação de perguntar, né, ou seja, vocês têm um plano de investimentos muito robustos, como você já mencionou, nos negócios regulados, 6 bi só esse ano, se eu não me engano, nos próximos 5 anos são 30 bi? Praticamente. 30 bi. Então, então assim, esse endividamento ele vai muito no sentido de suportar esse plano de investimento e não, né, trocar a mão pelos pés, às vezes ser muito generoso com dinheiro que não se tem e que tem outra finalidade. Então acho que é bom deixar isso, que o dividendo que aconteceu esse ano foi extraordinário, muito baseado na venda de ativos não core, correto? Isso, e se tiver uma outra venda de ativos, né, como Belo Monte, quem sabe? ou ali ou Taesa, né, vai ter uma apuração de um ganho de capital ali no caso da Taesa, pode ter um resultado melhor, como eu pago 50% do lucro contábil, ou seja, eu vou estar pagando mais dividendo. Então a gente entende que a gente tem já uma política de dividendo atrativa, né, como você colocou, né, e ao mesmo tempo um programa de investimento. Lembrando que a CEMIG é uma empresa que está há mais de 70 anos no mercado, né, então a nossa visão é sempre achar esse equilíbrio, né, o melhor para a companhia com a visão de médio e longo prazo.